Amados irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nós louvamos a Deus por mais uma oportunidade que Deus nos tem dado de compartilhar a sua palavra, de poder chegar até os irmãos com esta gravação, com este vídeo, com essa pregação. Nós louvamos a Deus pela forma como Deus tem tido misericórdia de cada um de nós. Nós agradecemos os irmãos, cada um que tem colocado a sua vida diante de Deus em oração, tem buscado servir ao Senhor, tem buscado fazer a vontade de Deus. Nós louvamos a Deus. Nós somos muito agradecidos àqueles que têm nos sustentado a nossa vida com suas orações, nos colocando, nos apresentando diante de Deus. E eu gostaria de falar com os irmãos a respeito das bênçãos de Deus a um povo santificado. Como as bênçãos de Deus chegam até nós quando nós procuramos fazer a vontade de Deus, quando nós buscamos fazer aquilo que agrada ao coração de Deus. Nós vamos estar meditando no texto da palavra de Deus que encontra-se em Josué capítulo 3, no versículo 5, e também nós vamos ler um outro texto que está em Deuteronômio capítulo 1, a partir do versículo 19. Nós vamos estar lendo esse texto para a gente fazer aí um apanhado histórico e também teológico para o aprofundamento da nossa prédica neste momento. E eu gostaria que você estivesse bastante atento àquilo que nós vamos falar, aquilo que Deus já colocou em nosso coração a respeito da palavra dele. E nós vamos estar falando sobre essa chegada na terra prometida de um povo santificado. O que Deus instruiu a Josué para que ele pudesse entrar com o povo, por fim, depois de 40 anos de caminhada no deserto, de esperança, de sonhos, eles estarem ali chegando o momento de receber a terra prometida. Quero que você permaneça conosco até o final desse vídeo, dessa pregação, e espero que Deus fale ao seu coração para que você seja abençoado com a palavra dele. Josué capítulo 3, no versículo 5, o Senhor disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Eu quero falar então sobre essas bênçãos, as bênçãos de Deus a um povo santificado. Mas antes, quero também ler esse texto em Deuteronômio, capítulo 1, a partir do versículo 19. Nós vamos ler aí um bom trecho para que possamos estar entendendo melhor a palavra de Deus. Então, partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que viste, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades-Barneia. Então eu vos disse: tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possui-a, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e disseste: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos vigiem e nos digam por que caminho devemos subir e que cidade devemos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens de cada tribo, um homem. E foram-se e subiram a região montanhosa e espinharam a terra, vieram até o vale de Escol, tomaram do fruto da terra nas mãos e nela trouxeram e nos informaram dizendo: é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. O Senhor ele prometeu uma terra prometida ao povo de Israel. Tirou eles do cativeiro do Egito e levou eles pelo deserto até essa terra prometida. Porém,
no percurso dessa jornada, que seria de poucos dias, Deus multiplicou aqueles dias em muitos anos. E o povo padeceu, o povo sofreu por causa da desobediência, porém Deus sempre ensinou o povo e conduziu o povo e conclamou o povo a uma vida de santidade. E a partir daquela vida de santidade, eles poderiam entrar naquela terra prometida. Quero, em primeiro lugar, fazer uma abordagem a respeito da promessa de Deus para o povo de Israel sobre a terra prometida. Se cumpriu na vida de um povo santificado. Havia a promessa da terra prometida e, por mais que muitos julgassem impossível ou difícil, Deus cumpriu a sua promessa. Não cumpriu na vida daqueles que saíram adultos do Egito. A Bíblia fala que somente as crianças que não tinham conhecimento ainda aprofundado, a respeito de muitas coisas, elas tiveram a oportunidade de entrar naquela terra. Porém, aquelas pessoas que já sabiam fazer um discernimento a respeito das coisas do mundo e ter experiências de pecado e escolhas, elas não conseguiram entrar por causa do pecado. Era uma realização do sonho de todo aquele povo. Quando nós vimos em Deuteronômio, Moisés manda que os espias vá até a terra, e eles vão lá e espiam aquela terra e vê uma terra muito boa que Deus estava dando para eles. E ele diz assim: é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. E aqueles espias, eles retornam. O povo de Israel, ele sonhou. Durante esses 40 anos, ele lutou, eles sofreram, eles choraram, até o dia da conquista, tão sonhada terra prometida. Milhares e milhares de pessoas saíram do Egito rumo àquela Canaã, que para eles era o sonho da Canaã terrestre que Deus estava dando. Nós temos uma esperança, nós estamos numa caminhada também à Canaã celestial. Nós estamos nessa caminhada e nós seremos, e nós que um dia cremos no Senhor e o aceitamos e o recebemos como Senhor de nossas vidas, fomos transformados pelo poder de Deus, fomos santificados pelo poder de Deus, justificados pelo poder de Deus e seremos glorificados na Canaã celestial. Porém, aqui a história de Israel era de uma Canaã terrena que o povo precisava conquistar. O tempo da caminhada, como eu já disse antes e repito, agora era de 40 dias, do Egito a Canaã. O tempo da conquista poderia demorar um pouco mais, porém esse tempo foi ampliado de 40 dias ou 50 dias para 40 anos de desobediência, de experiência no deserto. Deus precisava fazer o povo, Deus precisava mostrar o povo de Israel, aquele povo que passou 400 anos cativo no Egito, que tinha perdido suas raízes, que tinha perdido o seu princípio de adoração a Deus, de um povo que adorava somente Deus, mas era um povo ali cheio de adorações, um povo politeísta, e Deus precisava mostrar para eles que Ele era o único Deus a quem eles deviam prestar culto e a quem eles deviam adorar. E foi necessário um tratamento na vida daquelas pessoas. Foi necessário um tratamento na vida do povo de Israel. Não significa que o povo que morreu no deserto, não foi salvo por Deus. Eles não entraram naquela Canaã terrena. Eles não tiveram oportunidade de entrar ali. Nós estamos falando de uma conquista de terra, não estamos falando de salvação. A princípio, nessa primeira apresentação aqui, a promessa de Deus para o povo de Israel sobre a terra prometida, ela se cumpriu na vida do povo santificado. A conquista física mesmo. Quando Deus deu a ordem de partida rumo à terra prometida,
mandou que o povo se santificasse. A ordem era estar preparado. Lá em Josué, quando nós lemos capítulo 1, capítulo 3, no versículo 5, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deus, ele quer trabalhar na minha vida, Deus, ele quer trabalhar na sua vida, ele quer nos abençoar todos os dias, ele tem nos abençoado todos os dias, mas muitas das vezes nós deixamos de receber as bênçãos do Senhor por causa de uma vida cheia de pecado, porque não há uma vida de santidade diante de Deus. E a palavra de Deus diz que nessa caminhada nós vimos um histórico triste daqueles que deviam confiar incondicionalmente em Deus. São pessoas que tiveram experiências profundas com Deus. São pessoas que tiveram experiências marcantes com Deus. Elas poderiam dizer assim: olha, de tanta experiência que nós tivemos com Deus, não temos nenhuma dúvida e não queremos estar de forma alguma pecando, porque não existe nada mais importante, mais interessante para nós do que servir esse Deus que nos tirou do Egito e nos trouxe, está nos conduzindo nesse deserto, não nos deixando faltar nada. Na saída do Egito, a primeira barreira que eles tiveram foi parar diante do mar, e Deus abriu o mar para aquele povo atravessar. Os irmãos conhecem a história, você que um dia já leu a Bíblia, você conhece esse relato que Deus abriu o mar vermelho lá no capítulo, em Êxodo, no capítulo 14, você vai ver que Deus abriu o mar e aquele povo atravessou. O povo do Egito que tentou segui-los para pegá-los, para prendê-los novamente, para subjugá-los novamente, morreram todos no mar afogados. Deus transformou águas amargas em água doce, no capítulo 15. Deus enviou maná do céu para alimentar aquele povo. Deus, ele tirou água da rocha para saciar a sede deles, aonde eles não viam possibilidade de tomar a água no deserto, e Deus fez com que a água saísse da rocha. Deus alimentou aquele povo com codornizes, com carne. Eles estavam reclamando porque não estavam comendo carne, e Deus então providenciou carne para aquele povo. Deus matou toda uma geração desobediente. Lá em Números, no capítulo 14, aquela geração que estava sendo desobediente, toda aquela geração que saiu do Egito, Deus puniu aquele povo, porque eles não creram, mesmo vendo todos os sinais e maravilhas. O povo adorou outros deuses. O povo criou bezerro de ouro. O povo adorou serpente. O povo tinha seus próprios deuses. O povo murmurava de Moisés. O povo reclamava de Deus. Mesmo vendo todos os sinais, mesmo vendo todos os prodígios que Deus estava fazendo para a libertação daquele povo, ainda assim eles reclamavam daquilo que Deus estava fazendo por eles. O que a gente entende a respeito disso? E o que a gente tira de lição para a nossa vida em relação a algumas experiências que nós temos vivido no dia a dia? Não são as manifestações de Deus, ou que você percebe que Deus está fazendo, que faz o homem viver diante dele para adorá-lo. Porque se fosse assim, todo mundo adorava a Deus. Porque não existe nada mais importante que você não consegue por contas próprias viver. Deus te sustenta com sopro de vida, e mesmo assim a pessoa não adora a Deus por isso. O povo de Israel, eles viram muitas manifestações, eles viram muitos milagres, mas mesmo assim não adoraram a Deus. Assim como as pessoas hoje vivem, elas são frutos de milagres de Deus, mas elas também não adoram a Deus. Não querem saber de adorar a Deus. Israel viu muitas manifestações. No deserto, naquele período de 40 anos,
mas eles não quiseram adorar a Deus. As pessoas morreram todas no deserto, por falta de reconhecer Deus como Senhor, como o verdadeiro Deus deles. Deus não disse ao povo: veja o que eu posso fazer para vocês confiarem em mim. Deus não disse isso. Olha, eu posso fazer isso, confiem em mim, que vocês vão ser bem-sucedidos. Mas Deus diz o contrário: confiem em mim e vocês verão o que eu posso fazer por vocês. Por isso que Deus disse a Josué: Josué, diga ao povo: santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Precisamos entender que tudo começa com uma vida de santificação. Tudo começa com uma vida de santificação. A palavra de Deus mostra que Deus, ele antes de tomar qualquer atitude, tomar qualquer decisão, ele chama o povo a uma vida de santificação. Olha, para vocês atravessar o Jordão, para vocês conquistar a terra prometida, vocês precisam ter uma vida santificada. Agora, as pessoas queriam viver, não podiam viver de qualquer forma, senão seriam punidas também. E hoje as pessoas estão evangélicas, servem a Deus, entre aspas, mas não querem viver uma vida de santificação. Eu sou cristão, mas eu me acomodo facilmente nas coisas do mundo. Eu sou cristão, mas as coisas do mundo me dão prazer. Eu sou cristão, mas não tenho diferença, não há diferença nenhuma das pessoas que estão lá no mundo. A pessoa continua vivendo na vida que vivia antes do pecado, fazendo as coisas que faziam antes de fazer supostamente um compromisso com Deus. Como é que você vai receber bênção? Como é que você vai ser abençoado por Deus, das bênçãos espirituais de Deus, se você não mudou a atitude da sua vida? Aquilo que você tinha prazer no mundo antes, você continua fazendo hoje, tendo prazer hoje. Em segundo lugar, a promessa de Deus de dar a terra prometida ao povo de Israel, ela não foi cancelada pelo fato daquelas pessoas estarem pecando, pelo fato daquelas pessoas terem morrido no deserto, pelo fato das pessoas adorarem bezerro de ouro, pelo fato das pessoas não quererem ouvir a voz de Deus. Deus não cancelou a sua promessa. Havia novas gerações, havia novas pessoas que receberiam de bom grado essa palavra e essa promessa. Haveria pessoas que iriam se santificar para receber essa promessa. Porém vós não ouviste, não quiseste subir, mas foste rebeldes à ordem do Senhor nosso Deus. No versículo 26 do que nós lemos aqui no texto, quando diz: é terra boa que nos dá o Senhor, porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à voz de Deus. Murmurastes nas vossas tendas e disseste: tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram que derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. Cidades grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo o que fizeste convosco, diante dos vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde viste que o Senhor vosso Deus nele vos levou como um homem leva o seu filho por todo o caminho pelo qual andaste até chegardes a este lugar. Mas nem por isso creste no Senhor vosso Deus, que foste diante de vós por todo o caminho, para vos procurar lugar onde devias acampar de noite, no fogo, para vos mostrar o caminho por onde devias andar, e de dia na nuvem. Queridos, Deus cuidou daquele povo de forma extraordinária, para que eles pudessem chegar naquela terra que Deus havia prometido para eles. Deus cuidou daquele povo de forma extraordinária. Mas ele reclama que, porém, vós não quisestes subir.
Você que está ouvindo essa mensagem, você deve ter certeza, você deve ter convicção que até hoje o Senhor tem cuidado de você, que até hoje o Senhor tem suprido as suas necessidades, que até hoje é o Senhor que tem te dado a paz, o Senhor que tem te sustentado de todas as formas, porém não quiseste subir, não quiseste ter um compromisso sincero, verdadeiro, fiel com o Senhor. Talvez você até se diz cristão, membro da primeira igreja batista em Brasil Novo, ou qualquer outra igreja da Assembleia ou de qualquer outra, mas você não tem uma vida de fidelidade a Deus. Não brinque com Deus. Deus não é palhaço para a gente fazer onda com a cara dele. E nem ele está fazendo graça também. Deus é coisa séria. Aquele povo não quis obedecer a Deus e morreram no deserto. Somente a nova geração pôde entrar na terra prometida. Certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra. No versículo 35 ele disse isso. Ele disse para Josué e Calebe, versículo 34, tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo, certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a terra que eu jurei a vossos pais. Salvo Calebe, filho de Jefoné, ele haverá. E a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto prescreveu, perseverou em seguir o Senhor. Josué e Calebe perseveraram em seguir o Senhor. Daqueles que saíram do Egito, somente os dois, que tinham maturidade, que já era de idade, puderam entrar na terra prometida. Somente aqueles dois. Na época do período do deserto, as pessoas se rebelaram. Elas foram punidas. Mas a promessa não foi cancelada. Deus continuou com a sua promessa. Assim como a promessa dele continua firme até hoje. A promessa de levar um povo redimido, salvo, santificado, porque quando nós vemos o processo da salvação, ele regenera, ele transforma o homem miserável, pecador, cheio de mentira, uma vida totalmente imunda. O Senhor a regenera, o Senhor torna uma nova criatura. A palavra de Deus diz que assim como alguém está em Cristo, assim que se alguém está em Cristo, ela se torna uma nova criatura, as coisas velhas se passam, eis que tudo se faz novo, isso é regeneração. Quando Jesus conversou com Nicodemos, ele disse assim para Nicodemos, olha Nicodemos, para você fazer parte do reino de Deus, você precisa nascer de novo, você precisa ser uma nova criatura, isso é regeneração. Essas coisas que vivem fazendo, essas coisas que são práticas deste mundo corrompido e que você tem consciência de pecado, isso não pode continuar na sua vida. Você tem que ter uma vida de santidade. Você tem que ter uma vida de santidade. Deus ele não cancelou a promessa do povo de Israel, ele deu a terra prometida para o povo de Israel. Assim como Deus não cancelou a promessa da sua vinda, assim como Deus não cancelou a promessa de irmos para o céu, as pessoas esqueceram da mensagem central da palavra de Deus. As pessoas esqueceram que Deus tem uma promessa para o povo de Israel e que essa promessa de Deus ela não está limitada às coisas dessa terra. Ela não está baseada nas conquistas que você tem para essa terra. E essa não é a promessa. As pessoas estão dizendo hoje, Deus tem promessa para você, Deus tem bênção para você, o Senhor quer fazer você um varão vitorioso. Que conversa é essa? O Senhor quer fazer de você, quer que você seja santificada para ir morar no céu. Não importa a sua situação, se você é pobre, se você é rico. Não importa se você é doente, se você é sadio. A palavra de Deus nos chama a uma vida de responsabilidade, de compromisso sincero e verdadeiro com Deus. Independente da forma como eu vivo socialmente, fisicamente. Mas eu tenho que viver uma vida de santidade.
Mesmo diante das dificuldades, Deus preparou uma nova geração para receber a terra prometida. Deus preparou uma nova geração. Quero dizer o seguinte, querido, você que é velho de igreja, se você não tem responsabilidade com o reino do Senhor, com a obra do Senhor, e vive uma vida de pecado, está pensando que Deus está chorando e vai correr atrás de você, chorando atrás de você? Não vai não. Deus tem preparado uma nova geração de crentes verdadeiros, fiéis, tementes a Ele, comprometidos com Ele. Deus tem preparado uma nova geração. Olha só o que ele diz aqui no versículo 39. Vossos meninos, de quem disseste por presas serão, e vossos filhos que hoje nem sabem distinguir entre o bem e o mal, esses ali entrarão. A eles darei a terra, eles a possuirão. Aqueles que não tinham nenhuma consciência, aqueles que não sabiam nada a respeito de Deus, aqueles que não sabiam nem discernir entre o bem e o mal, eles receberam. Eles foram aquele povo a quem Josué disse: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E eles disseram que aqueles meninos seriam presas no deserto das feras. Vão ser comidos no deserto. Só vão sobreviver os mais espertos. Nós que temos destreza, vamos sobreviver nesse deserto que Deus nos trouxe aqui. Muito pelo contrário, Deus preservou aquela geração e fez deles conquistadores da Canaã que Deus havia prometido. Aquelas pessoas a quem nós achamos que não vai chegar em lugar algum. Nós não podemos subjugar, nós não podemos, porque Deus tem um propósito na vida de cada um e é Deus quem transforma, e é Deus quem capacita, é Deus que salva, é Deus que santifica, é Deus que justifica. Mas nós precisamos ter uma vida de santidade. Entendendo que Deus faz isso na nossa vida, precisamos ter uma vida de fidelidade, de responsabilidade diante dele. E ele diz aqui no versículo 39, eles entrarão, a eles eu darei a terra prometida. A nova geração que entrou na terra tinha 2 veteranos, Josué e Caleb. 12 espias foram olhar aquela terra quando Moisés mandou. 10 deram um relatório pessimista. Lá tem gigantes. Os muros são altos. Nós não vamos conseguir. Não temos condições de conseguir. Eu gostaria até de ler esse texto que se encontra em Juízes, no capítulo 7, no capítulo 14, desculpem, no capítulo 14 de Josué, do versículo 7 ao versículo 13, diz assim: tinha eu 40 anos, Caleb dizendo, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e lhe relatei como sentiu meu coração. Meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor, seu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu 45 anos, desde o dia que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora, para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte, de que ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para desapossar, como me prometeu. Caleb tinha esperança. Caleb tinha confiança que ele entraria, que ele conquistaria aquela terra.
independente dos gigantes, independente dos muros altos, independente dos obstáculos que surgissem, ele sabia. E ele disse: Deus vai me dar aquela terra. Deus vai vencer aqueles gigantes por mim. Por isso que o Senhor nos chama a uma vida de santificação, para confiarmos nele, para dependermos dele, para termos esperança nele, que não existe barreiras, que não existe dificuldade, que não existe um grande problema quando nós servimos a ele e confiamos nele. Ele vence nossas batalhas. Ele conquista os nossos sonhos. Ele realiza os nossos sonhos. Josué conclama ao povo, em terceiro lugar, a santificação, pois Deus estava no meio deles para a maior conquista do povo de Israel. Josué conclama ao povo a santificação. A nova geração estava por conquistar o que foi desejado por todo o povo do passado na história de Israel. Muitas pessoas que já morreram nesses 20 séculos depois de Cristo. E hoje nós temos a oportunidade de estarmos aqui pregando a palavra e você de ouvindo a palavra e de você ter o direito, a liberdade para pregar a palavra, para testemunhar do Senhor, porque outras pessoas já morreram em séculos passados para preservar essa palavra, para que nós pudéssemos ter conhecimento da verdade que transforma, que liberta. Outras pessoas já morreram. A nova geração está por conquistar o que havia sido desejado por todo o povo de Israel. Nós vamos conquistar por méritos de Deus, não por méritos nossos, porque é Deus que conquista, é Deus que dá, é Deus que faz todas as coisas. A Canaã celestial. Vamos morar no céu, na presença de Deus, eternamente. O Senhor nos chama a uma vida de santificação. Vivemos uma época muito difícil na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo, onde uma pandemia chegou aí, se alastrou e matou muita gente. E tem muita gente ainda morrendo de medo. E tem muita gente ainda para morrer, segundo estatísticas. Mas a palavra de Deus, ela continua viva hoje. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Eu tenho esperança. Eu creio que Deus está trabalhando na minha vida, Deus está trabalhando na vida de cada pessoa, para que nós possamos enfrentar as barreiras e as dificuldades. Nós teremos vitórias, porque servimos a Deus. Interessante que se eu vencer a pandemia, serei vitorioso. E se a doença me vencer e eu morrer, eu serei mais vitorioso ainda, porque eu vou morar na glória com o Pai. Aquilo que eu tanto sonho, que eu tanto almejo, de estar na presença de Deus. Eu tenho convicção de que isso vai acontecer. Eu tenho convicção de que as bênçãos do Senhor virão sobre minha vida. Quer dar tudo de si por amor a Deus? Mantenha-se perseverante na palavra. Mantenha-se perseverante na palavra, mantendo uma vida de santificação. Não duvide das promessas de Deus. O Senhor, ele fez a promessa que viria e que ele resgataria aqueles que um dia creram nele, fizeram uma confissão a ele de ter uma vida transformada, dominada sob o senhorio de Cristo. E essas pessoas serão vitoriosas, já são vitoriosas em Cristo. Não desanime diante das dificuldades que surgirão na caminhada cristã. Seja quais forem, seja em que circunstâncias forem, seja pessoal, relacional, de enfermidade, não importa
a dificuldade que você vier passar, enfrente-a na esperança de uma vida santificada na presença de Deus, e a vitória certamente virá para você. Não estou falando dessa vitória que o povo fala pensando em riqueza, pensando em dinheiro, pensando em se dar bem às custas dos outros. Eu estou falando na vitória de ser um servo de Deus, onde a graça de Deus te alcança, a misericórdia de Deus te sustenta. Não era uma conquista humana que o povo estava vendo. O povo rodeou a cidade de Jericó e marchou por vários dias. Depois tocou as trombetas e o Senhor conquistou aquela cidade para eles. A história se repete com Josué. Diante de um rio que estava acima do leito. A Bíblia diz que as águas jorravam na margem do rio. Quando Moisés saiu do Egito com o povo, ele se deparou com o mar. E Deus abriu o mar. E quando Deus falou para Josué, olha, avisa o povo para santificar que amanhã eu farei maravilhas no meio de vocês, Deus parou também as águas do Jordão para que aquele povo passasse. A história se repetiu com Josué, para que o povo pudesse ver que Deus estava os conduzindo à vitória. Queridos, é Deus que nos conduz. É Deus que nos dá a vitória. É Deus que nos leva à sua presença. É Deus que nos leva aos seus pés. Nós precisamos prostrar, adorando a Deus e nos santificando diante dele. A história se repetiu com Josué. E ela pode se repetir com você. Se você tiver uma vida de santificação, uma vida de integridade, uma vida de fidelidade a Deus. As impossibilidades humanas eram notáveis. Não havia possibilidade deles atravessarem aquele rio, mas Deus fez com que eles atravessassem. Talvez na nossa vida nós deparamos com circunstâncias que nós não conseguimos vencer, mas se tivermos uma vida de santificação, Ele nos dá a vitória onde nós não conseguimos, onde há impossibilidade para nós, a possibilidade para Deus. Os obstáculos da vida cristã se superam com uma vida de santificação. Deus fará maravilha no meio de vós. Portanto, tenha uma vida de santificação e uma vida de santidade. Quero orar neste momento, pedindo a Deus que Ele nos capacite cada dia, nos dê força cada dia para buscá-lo, servi-lo verdadeiramente, para que sejamos vitoriosos no Senhor. Bendito Deus e Pai, nós te adoramos. Nós exaltamos o teu nome e agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos a Deus pela oportunidade de ouvir a tua palavra, agradecemos a Deus pela oportunidade de saber que a tua palavra é a verdade. E agradecemos também ao Pai porque muitos de nós, ó Pai, compreendemos a tua palavra e queremos viver essa vida de santidade. Tenha misericórdia, ó Pai, dos que não têm uma vida de santidade, que não buscam o Senhor e que estão vivendo em pecado, que possam, a partir deste momento, reconhecer, ó Deus, que é preciso haver uma transformação, é preciso haver uma mudança e ter, ó Pai, a sua vida também transformada pelo poder da tua palavra. Capacita-nos, ó Deus, a cada dia para fazer o que agrada ao Senhor. E nos faça, ó Deus, viver na dependência do Senhor. E nos faça, ó Pai, reconhecer que não existe nada neste mundo que possamos, ó Deus, fazer e que consigamos, ó Pai, fazer por nossas forças ou nossos méritos. Mas é que o Senhor que nos sustenta em cada momento e que nos dá a vitória em cada momento. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, ó Pai, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. E nos dá, ó Pai, sempre a esperança e a alegria de te servir
e te adorar. É a oração que nós fazemos, ó Deus, agradecidos, no nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida e que você possa, cada dia, buscar servir ao Senhor em espírito e em verdade. Um grande abraço ao seu coração.